Pessoal, hoje mais um episódio de Por Trás do Corte. Olha, a gente tem um convidado incrível. E o negócio dele é muito exclusivo aqui na cidade. Você vai ver o que ele fatura. Ele é o primeiro estúdio focado 100% em aplicação de prótese capilar. E ele está revolucionando. Ele inaugurou um espaço recentemente, a coisa mais linda, Natália. Sensacional. Eu vi. Olha, a gente vai falar mais sobre isso. E olha, mas antes de tudo, não esqueça que eu sou o José Venere, estou aqui apresentando para você, juntamente com o Magnífico. Natan Zag. E a gente está aqui então hoje com ele, que é o rei das próteses, Natan! Fala aí, pessoal. Bom dia. Olha, Natan, é incrível a tua trajetória, a gente vem acompanhando, tá fazendo muito barulho nas redes sociais. Olha, aparece toda hora para mim. Eu estou começando a achar que eu estou precisando Então, também. eu também tô achando que eu preciso, porque parece que tá sendo muito direcionado, né? Eu não sei porque tá aparecendo demais para mim esses anúncios daí. Mas é interessante, Natan, porque como que isso vem revolucionando, tá muito em alta, tem uma tendência muito forte. Ah, mas a gente precisa entender um pouco mais o que te levou à prótese exatamente, né? A gente quer entender por que prótese. Vamos já falar para o nosso público aqui, por que que tu já foi para prótese? Por que tu não quis ir para micropigmentação? Outras coisas da barbearia que dá para fazer. Tu não, tu quis ir na prótese. E tá investindo pesado. Fala um pouquinho mais para nós, velho. Então, gente, é justamente como falou, né, José? Por causa da prótese é o seguinte. Vamos colocar que o início de tudo aqui, a gente iniciar a parte da prótese capilar, é algo que lidar com a autoestima das pessoas e muito alto. Porque assim, ó, a barbearia, né? Eu já sou barbeiro há 10 anos, então a barbearia sempre trazia essa parte de autoestima. Tu tem um ambiente legal, onde tu deixa as pessoas bonitas e elas saem dali muito gratas, né? Quando eu analisei a prótese capilar, e hoje nessa inovação, algo moderno, né? Não igual antigamente se tinha a antiga peruca, vamos colocar assim, que não tem nada a ver hoje no mercado com isso. Então, Então não é peruca. não é peruca. Mas não pode falar nem peruca. Não, né? Porque daí não é o correto pelo fato que hoje é totalmente um processo diferente do que era usado antigamente, Tá, para quem ainda não sabe, né? Porque certo? qual que é a diferença então, de uma peruca para uma prótese? Então vamos lá. A peruca, na verdade, era uma adaptação colocada em cima da cabeça da pessoa, não se fazia sob medida. Então ela vinha, às vezes com um cabelo artificial mesmo, né? Ou misturado o cabelo artificial no meio de um cabelo natural para ser mais econômico, porque o pessoal, na verdade, não queria investir muito. E aí se colocava e não tinha conexão. Aí você olhava uma cachopa em cima da cabeça. Sou um coqueiro. E justamente isso, José e Natan, que fez com que os homens criassem preconceito. Por quê? Porque era algo chamado ridículo. Era algo que tu olhava num dia, cara, quem que vai querer usar um negócio desse? É zoado, Que né? todo mundo vai lá e, pô, tira sarro do cara. Agora, o que tem se destacado? Por que que a gente tem se destacado hoje no mercado nessa questão? É pelo fato de tu olhar e não identificar que é uma prótese. Hum. Entende por quê? Porque é toda uma estratégia feita, é usado várias técnicas, desde o início até o fim, para que, junto com essas técnicas aí, né, todas elas ali em detalhes, se torne então o resultado perfeito, que a gente chama, que é onde, na verdade, traz a naturalidade. Então, o segredo hoje da prótese que tem ganhado no mercado é essa naturalidade. Então, a diferença é o que se fala de naturalista, Isso prótese mesmo, naturalista, isso isso, mesmo. né? É, é, essas características diferenciam, então, de uma peruca. Isso, essas daí também, por exemplo, o cabelo natural, macio, hidratado, porque hoje tem diferença também, tá? Nem toda a prótese capilar que você vai ver no mercado vai ter os fios hidratados. Às vezes tem fios ali que é um mais grosseiro, sabe? Uma micropele de silicone. Existem vários tipos hoje no mercado, né? Então tem que saber escolher a prótese, não só a questão do profissional em si, mas precisa também saber escolher uma prótese ideal. Né? E a gente, como é especialista nisso, então a gente já fez vários testes e hoje a gente tem uma prótese, então, que consegue trazer essa naturalidade e também, ou seja, não perder também a durabilidade. Porque também tem essa sacada, tem essa jogada. Porque não adianta eu trazer uma prótese aqui que dure 3 meses para a pessoa faz investimento e não vale a Não pena. faz sentido. Mas então eu tenho que estar equilibrando esses dois juntos também. Natan, só para entender, então, os fios da prótese são 100% naturais? Ou ele é Só, misto? vou te explicar. Os fios que não tem grisalho são 100% naturais. Sempre trabalhamos 100% naturais. A partir de 10% até 50% de grisalho, esses fios brancos, tá? São sintéticos, mas eles são preparados de uma maneira não grosseira.
Então ele também não fica algo aparente. Hoje tem um tratamento especial para isso. Não é aquele fio grosseiro que todo mundo vai perceber que tem um sintético junto. E por que, Natan? Por que, José, que é assim? Porque vai precisar tonalizar essa prótese. Entende? Ao longo prazo, a prótese ela vai desbotando, por quê? Porque o cabelo natural, sem estar conectado na nossa pele, o sol agride muito. O sol, a fluorescente, então a gente faz uma tonalização e volta na cor original do cabelo. Se a gente for fazer a tonalização e for o fio branco ali for natural, ele pinta junto, ou seja, ele tonaliza junto e perde o grisalho. Olha só que Então é interessante. necessário isso. Agora, a partir do momento de 60% de grisalho, 60, 70, 80, até 100% de grisalho são naturais 100%. Mas daí como é que faz? Aí a gente não tonaliza, a gente usa o matizador para tirar só o amarelado e ele vai continuar no padrão, né, na cor original, no caso que é o cabelo. Então existe isso, e isso é um padrão do mercado, não tem para onde a gente correr, vamos colocar. Mesmo assim, a gente traz essa naturalidade, por quê? Porque a gente também escolhe a prótese correta, os fios que são artificiais, não grosseiro, né, mas com qualidade, vamos colocar assim, né? Como um especialista, né? Às vezes a pessoa tem dúvida, até preconceito de usar a prótese, apesar que esse mercado tá distante, né? Só que a dúvida que pega muito. Pô, a gente, aqui na nossa cidade, é um clima úmido e quente. Certo? E a gente está muito no litoral, então as pessoas frequentam praias. Como que a prótese se comporta? Tem alguma questão aqui que é mais arriscado no uso, para quem gosta de ir na praia, ou para quem vive numa cidade muito quente e úmida? Certo. Então, a nossa cidade, nesse quesito, né? A gente tem um pouco, vamos colocar assim, a pessoa vai ter que fazer uma manutenção mais rápida, por exemplo, no verão. No inverno, a manutenção dela dura mais tempo para se fazer. Agora, um perigo, por exemplo, dessa prótese, então, ela não ser segura, né? A gente vê muito memezinho na internet. Cara, esses memezinhos, na verdade, eles são para quê? Para gerar brincadeira, para gerar, né? Não, Para mas fazer desculpa, ó, tirar sarro. deixa eu abrir um parênteses. Tem um que é muito bom. Pera aí, desculpa, Não, não. mas eu tive que Manda rir. lá, manda lá. Desculpa. O cara tá num show de uma dupla sertaneja, e daí nessa hora ele vai tirar o moletom, assim, né? Ele tira o moletom, bem na hora que a mulher tá pegando nele, assim. Ele tira o moletom e tchum, a capota vem pra cima, assim, Gil. E daí Solta. todo mundo rindo, todo mundo, e até o cantor que tá ali no palco rindo dele ali. E o É. cara nem sabe por que tá rindo, depois que ele percebeu que Depois tava. que se liga. Aí eu vou falar uma coisa e deixar agora para o público. Por isso o importante de você fazer com um especialista, porque isso jamais vai acontecer. Entendeu? Ah, Isso então, aí, só então. acontece. Tem duas opções. Ou o cara fez de propósito, porque tem gente que faz para gerar o meme, Pra gerar né? E eu já conteúdo. vi esse cara fazendo um outro tipo de vídeo, então eu acho que tem uma jogada ali. E aí, claro, isso gera também desconforto no público, que ele pensa que vai ser sempre assim, né? Então eu deixo muito bem claro isso para meus clientes. Cara, só vai acontecer isso se a pessoa não fizer o procedimento correto. O que é o procedimento correto? Existe um padrão de como colocar uma fita, de como fazer a higienização correta e fazer essa fixação, né? A gente puxa o cabelo do cliente aqui, eu faço direto isso com o cliente, todo ele, para ele se sentir seguro. Porque o cliente que ele vai colocar a prótese capilar, ele quer segurança. Ele quer, na verdade, que as pessoas elogiem ele, não tirem sarro, né? Isso é uma coisa óbvia. E a gente, na NR, a primeira preocupação nossa é com a autoestima do cliente. Então, aí é uma responsabilidade muito grande sobre isso. Por quê? Porque tu não está lidando simplesmente com um serviço só. Que, cara, deu alguma coisa de errado, tá tudo certo. Não. Então, é uma responsabilidade muito grande de o cliente precisa sair dali, porque não é só a autoestima dele. Cara, ele vai mudar tudo, a família em volta, os amigos em volta. Esse trabalho precisa estar muito bem feito e com muita segurança para que ele se sinta à vontade agora de sair, tomar um banho de mar, como foi falado ali, tomar um banho de piscina, né? Então, pode tomar um banho de mar de piscina? Sim, com certeza, tá? O cliente, ele tem um prazo de 48 horas que a gente pede para que ali ele cuide com excesso de suor, né? Para que ele cuide ali para não ainda lavar ela, até fazer a fixação perfeita que a gente chama. O que é a perfeita? É que ela está totalmente aderente e não vai ter mais problema nenhum em relação nem de soltar bordinhas, em nada. Então aí ele pode mergulhar. Incrível, eu lembrei de Pode mergulhar? Pode mergulhar. E eu lembrei de uma situação. Eu tenho um cliente meu, só que isso a gente não aconselha, né? Mas eu tenho um cliente meu que ele pulou de paraquedas, gente. Eu tenho o vídeo dele, só que assim, ó, como ele é um cliente que ele tava muito assim, ele era muito retraído, é um cara novo, é um cara de 28 anos. E, cara, a história dele é muito bacana porque, assim, ó, ele tava até meio que quase entrando numa depressão, sabe? Se sentia muito mal, saía pouco de casa, né? E essas histórias nos chamam muita atenção e a gente vê o valor que tem nesse trabalho,
né? Porque tu não tá lidando simplesmente só com trabalho para se ganhar dinheiro, Sim. né? Tu tá lidando com pessoas e, cara, quando tu escuta a história da pessoa, aquilo ali te muda, cara. Te muda dentro de ti que tu, na verdade, tu quer fazer o melhor, sabe? Tu já não pensa mais em nada, tu quer fazer o melhor para que o cliente saia dali, cara, e ele chegue e te dê um feedback, igual tem alguns feedbacks aqui. O cliente, cara, minha autoestima aumentou em 1000%, cara, minha vida mudou. Cara, eu chego em casa, e a outra pessoa chega no trabalho, a outra pessoa, eu tô me sentindo muito bem, feliz. Cara, isso dá uma satisfação. E aí esse cliente, cara, o sonho dele era pular de paraquedas. E aí ele não me fala nada que ele vai pular de paraquedas. Ele faz a manutenção, ele espera 3 dias, porque eu tinha feito toda a orientação, esperou 3 dias e vai pular de paraquedas. E aí ele, quando ele chega na próxima manutenção, ele vem com o vídeo para mim, olha o que eu fiz. Eu falei, cara, que loucura foi essa? É Porque um teste, né? é um teste, né? É um teste total, né? Cara, a pressão que dá lá em cima é muito grande. Nossa. Então a gente realmente não aconselha a ninguém a fazer Não, isso. mas tá né? aprovado. Mas tá aprovado, justamente. Senão ele caía de um lado e a próxima ele ia de nunca outro, mais né? ia achar. Nunca Nunca mais vai ia achar, voltar. justamente. Nunca mais ia. Então, aí o que acontece? Ele se arriscou nisso, mas realmente, cara, aí foi uma prova que como fica muito fixa mesmo, sabe? Então ele pulou, realizou o sonho dele, cara. Depois, o irmão dele veio conversar com a gente, falou, cara, o meu irmão é uma outra pessoa, mano. A minha mãe tá falando, agradecendo, porque o meu irmão é outra pessoa. Então, cara, ele começou a conseguir sair, ele começou a ir para a igreja mais seguro, mais tranquilo, porque acaba isso, às vezes a pessoa fica querendo usar boné e se sente desconfortável, porque tá na igreja, o ambiente de igreja, às vezes Sim, fica sim. desconfortável, né? Então, cara, é isso, sabe? A prótese capilar não é simplesmente só uma adaptação, mas ela muda muita coisa, né? Principalmente no homem, gente, né? Principalmente no homem. É uma transformação, É né? uma transformação de vida, por isso que a gente fala realmente é uma Ô, transformação de vida. Nathan, e hoje, quando uma pessoa chega para poder comprar esse teu serviço, obviamente a pessoa vem com muita objeção. E como tu quebra essa objeção na hora de fazer uma venda? Boa pergunta, boa pergunta. Então, eu sempre gosto, na verdade, a gente trabalha com tráfego pago, com leads, né? Então, eu gosto sempre de trazer para o estúdio, né? Para o estúdio, para a gente poder fazer essa avaliação. Por quê? Porque ali é quebrado essa rejeição, ali a pessoa se sente segura na forma que eu vou falar, que eu vou conduzir, que eu vou trazer de exemplos, né? Hoje nós temos um funcionário que utiliza a prótese também, ele não precisaria, ele raspou, a gente raspou o cabelo dele, colocou a prótese nele, ficou muito legal, super natural também, até para que as pessoas, quando entram no nosso estúdio, tenham uma referência, né, de que utiliza a prótese. Então, o que acontece? Como é que a gente quebra essa objeção? A gente quebra no fato de, cara, o homem, ele é difícil de investir nele, né? Então, eu pergunto sempre quando vem com a mulher. Normalmente ele vem com a mulher junto, né? E o legal é isso, que a família está incentivando também. E aí ele vem com a esposa e fala assim, daí a primeira coisa que o homem vai fazer é o quê? Financeiro. É a primeira coisa, cara. O homem, ele foi direcionado para isso, né? Ele é o provedor, ele é o sacerdote, então ele se preocupa muito financeiro. Então ele chega ali, ele tem as existências dele, mas a primeira coisa ele quer saber valor, né? E aí a primeira coisa que eu faço é o seguinte, mas quanto que vale a tua autoestima? Então essa é uma frase, né, que ficou de padrão. E quanto que vale a tua autoestima? Ele, não, pois é e tal. Eu falei, então, gente, é o seguinte, o valor vamos deixar um pouco para depois, mas eu queria tratar agora, falar a respeito de como funciona uma prótese. Então eu já chego ali, pego meu espelho e vou direto no ponto. Quando eu venho com o espelho atrás, normalmente, né, essa região de trás aqui já está falhada e a pessoa não vê. Ele se assusta ali e fala, cara, realmente, né? E aí ele começa a perceber que ele já está ficando com aparência de mais velho. Então eu começo a entrar nesse ponto ali com ele. Gente, é o seguinte, a prótese nada mais é. Quem não coloca uma prótese no dente, Uhum. né? Estética, né? Vai lá, faz um botox, tira as marcas de expressão. Então, por que não colocar um cabelo aonde você vai se sentir bem, vai se sentir confiante de chegar nos local, né? Aí, principalmente quem trabalha com público, né? Então, eu começo a entrar nessa parte com ele. E aí, a esposa dele tá ali, eu pergunto assim, daí ele entra no financeiro. Eu falo assim, tá, peraí, vamos lá agora. Com licença, eu falo para a esposa dele. Quanto que tu gasta por mês aí? Dá uma conversadinha com nós agora. Quando é que tu gasta por mês aí pro teu marido saber? Ela já começa a rir, né? Não, fala uma coisa dessa e tal. Por exemplo, ela coloca cílios, né? Tem manutenção dos cílios. Ela coloca aplique nas unhas. Ela coloca mega hair, né? Ela cuida do corpo dela. Cara, por que que o homem não cuida de si? Por que que o homem não investe nele? Por que que o homem, a esposa parece que vai ficando cada vez mais nova e o homem representando cada vez mais velho, né? E aí, cara, as esposas concordam, o homem também concorda e a gente começa a quebrar um pouco a objeção nessa parte, né? E aí outro detalhe que a gente vem e fala, cara, o negócio é super seguro.
eu passo confiança para ele. O profissional precisa passar confiança naquilo que ele está fazendo. Assim, né, como no teu trabalho, tu precisa passar confiança que o que tu está falando para ele vai ficar realmente de acordo com o que tu entende, porque tu entende do assunto. Então ele Total. precisa saber disso, né? Então, se tem algum profissional que está querendo entrar, né, agora no ramo de prótese capilar, cara, é um nicho que muito bom. Eu recebo muitos leads por dia à procura de, né, Profissional. justamente de trazer essa autoestima. As pessoas querem, os homens estão querendo, mas o que que os homens querem, gente? Eles não querem ser ridicularizados. Eles não querem um meio profissional. Eles não querem alguém que simplesmente quer ganhar dinheiro. E se você não pegar essa sacada, meu querido, né, aí você não vai entrar no mercado nunca. Então você precisa entender que você está lidando com pessoas e com sentimentos. E não é só um faturamento que você vai ter. O faturamento vai ser consequência, né? Eu vejo muito na tua fala a questão de propósito. Propósito. Eu vejo que a gente já falou aqui, né? Os negócios não são uma ONG. A não ser que você abra uma ONG, né? Mas tudo precisa estar vinculado, meio que isso também gere lucro no final. Porque senão tu não consegue sustentar o teu local, tu não consegue sustentar a tua equipe, tu não consegue nem se sustentar se tu tiver um negócio que não tem lucro no final. Então, com certeza, o fator monetário, financeiro, vai existir. Certo. Mas só que eu sei que tu é cristão Uhum. e que existe atrás disso valores e princípios que te norteiam para fazer o que tu faz. Certo. E em qual momento que na tua caminhada tu viu que o que tu estava fazendo estava ligado com um propósito maior do que apenas ter um negócio para pagar as tuas contas? Show de bola, assim, José. Muito bom, muito boa pergunta, porque daí a gente começa a entrar no fator essencial, vamos colocar, né? O que realmente fez eu, né? A motivação para tudo isso, né? E eu sempre digo, né? Tanto nas minhas redes sociais também, que sempre, na verdade, Deus nos orienta, né? E Deus tem um propósito para a nossa vida, né? Um propósito maior da minha vida, por exemplo, é pessoas. Tá? Isso já desde quando a gente se conhece por gente que é cuidar de pessoas, né? Tá aqui o Natan, que agora veio à mente. A gente já foi líder de jovens dele na época. Pô, cara, eu vejo que eu tô velho. Tencioso, não. Aham. Capaz, essa não... Tivemos um momento muito bom, aliás, né? Tá, deixa eu abrir um parênteses. Aqui tá falando do Natan, eu estudei antes de que tu. Tá aí, ó, verdade. Verdade, né? Último ano de ensino médio. Não, tá. Fora. Pois é. Então, gente, e o nosso propósito sempre foi cuidar de pessoas, né? Desde o início, quando eu casei com a minha esposa, a gente entendeu que o nosso propósito era cuidar de pessoas. E o nosso serviço sempre esteve ligado a isso, né? Ou nem sempre, por exemplo, antes de eu começar a entrar na parte de barbearia, então eu tinha uma loja de roupa. Ah, de roupa? Tinha uma loja de roupa, né? Roupa Nada a ver geral? com Geral? roupa geral. Era no centro de Joinville, trabalhava tanto com peças de masculino, feminino e infantil, né? Ah, que legal. Era uma loja grande, chegamos a ter 8 funcionários. Tínhamos uma lucratividade muito bom. Isso aí começou em 2013. A loja eu tive até em 2018, mas aí a barbearia já surgiu antes de eu fechar a loja, né? Uma coisa muito importante aqui que eu queria deixar, né, para quem está nos ouvindo busque a direção de Deus em tudo que você fizer, porque aí as coisas darão certo. Né? A partir do momento que a gente coloca a nossa direção, o que eu acho, o que eu quero, o que eu, né? Por que que eu estou falando isso? Eu fali a loja de roupa por não estar de acordo com a vontade de Deus. Então, eu tive uma direção, a loja era para ser fechada, isso em 2015. Agora falando de parte financeira, junto, tá vendo como? Gente, muito interessante, sabe o quê? Que Deus é um pai. Deus é nosso pai. E um pai nunca quer o mal, nunca quer o ruim para o seu filho. Um empresário que tem um filho, o que que ele quer? Ele quer que o filho assuma a empresa dele. Ou seja, ele deseja coisa ruim para o filho? Não. Mas por que muitas das vezes o filho não quer assumir ou o filho quebra a empresa? Por quê? Porque o pai, na verdade, ele está ensinando o filho de como ele vai precisar passar pelos processos até chegar lá. Então, no meu caso, foi muito falta de eu obedecer, ouvir a voz do meu pai. E aí, então, eu quebrei realmente a empresa. E aí, eu poderia ter saído da empresa, ouvido a voz de Deus, fechado a empresa em 2015, né? Antes desse cenário Antes acontecer. desse cenário acontecer, porque até 2014, final de 2014, estava muito bem. E aí eu não ouvi, não dei bola, né, para uma questão, se vocês me permitirem. O funcionário de outra loja, pode ser loucura aqui, né, para quem está escutando, o funcionário da loja passou lá e falou: cara, tive um sonho com vocês. Eu falei: não, beleza, pode contar isso. Olha, eu tive um sonho, vou resumir aqui o sonho. Tive um sonho que eu vi no centro, o centro estava todo quebrado, as ruas bagunçadas, as lojas, tinha muita loja fechada, e quase não tinha pessoas passando no centro, e eu fui dando a volta e fui vendo, tal. Quando eu cheguei na frente da loja de vocês, eu vi como se fosse um anjo, assim, com uma armadura de ferro, estava fechando a loja de vocês com um tijolinho à vista.
E aí me chamou a atenção pelo fato de estar diferente, e eu perguntei, o que aconteceu com essa loja aqui? E aí o anjo falou para ela assim, eu tenho outros planos com os donos dessa loja. E aí, beleza, eu estou contando o sonho para vocês, vocês sabem o que fazer, beleza, tá tudo certo. Eu falei, não, amém. Eu acreditei que aquilo dali fosse algo de Deus. Mas sabe o que é o problema do ser humano? É que quando a gente tem a certeza que é a voz de Deus, a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar uma direção naquilo que realmente tu tem, que tu sabe que é a voz de Deus. Mas tu precisa saber se é a voz de Deus ou não, né? E eu não me posicionei. Eu achei que quando fosse para ser e se cumprir aquele sonho ali de fechar, ia acontecer. Natural, né? Natural. Cara, as coisas de Deus não funcionam assim. É fé. É fé. E a fé precisa de atitude, mano. Se não dizer que tem fé é uma coisa. Sabe o que é o significado da palavra fé? Confiança. Confiança é muito diferente de só dizer que tem fé. Confiança é alguém te pedir para te pular de um precipício e tu pular. Porque tu acredita que aquela pessoa vai te pegar. Isso é confiança. Fé é dizer, eu pulo. Vai chegar na hora, tu não vai. Porque tu olha a dificuldade. Então, o que acontece? Ali eu tive um primeiro baque muito grande por não dar ouvido à voz de Deus. Continuei insistindo. Começou uma crise em 2015, as coisas foram. O Udo Deller, na época, fez ali o Rio Matias, em Joinville. Então, a loja ficava ali perto? Ficava bem no centro ali, bem perto do terminal. Ah, A antiga Só Tênis, bem quase do ladinho da antiga Só sim, Tênis. sim. E aí começou a quebrar o centro. Lembrei do sonho. E aí continuei tomando. Que atitude que eu tomei? Fui lá e peguei e fiz um empréstimo para quitar todas as contas, diminuir minhas dívidas. A cabeça do cara é a seguinte: eu não posso perder minha galinha de ovos de ouros aqui. Então, né? Esqueci totalmente o propósito. Lembra do propósito que tu falou? E esse é o detalhe. Porque tu tem um propósito, gente. O propósito não é ganhar dinheiro. O propósito vai além de ganhar. O ganhar dinheiro é consequência. Entende? Se a gente não quebrar esse protocolo aqui e a gente ficar focando em dinheiro, gente, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Todas as pessoas que elas alcançaram o patamar, alcançaram alguma coisa na vida delas, pode ter certeza que está relacionado ao propósito e não só ao objetivo de dinheiro. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem propósito. E aí o que é que acontece? Depressão, muita gente que tira a sua própria vida, Ansiedade. né? Ansiedades e várias doenças que vão gerando, porque parece que o dinheiro vai te proporcionar tudo, mas na verdade o que te proporciona é o propósito. Só para resumir essa parte, gente. Então, eu encerrei em 2018 só, né? Acabei entrando ali, me embolando em dívidas, né? Quitei todas as minhas contas, né? Em 2016, agora vamos para o ponto. Em 2016, eu estava lendo a palavra e eu li um texto que Paulo falava assim, ó. E Paulo fazia tendas, né, para não ser um peso para os irmãos. Nós sempre tivemos uma chamada missionária, sempre gostamos de cuidar de pessoas. E aquilo me cativou. E o Espírito Santo na minha mente falou assim: cara, tu precisa ter um emprego, precisa ter um trabalho, a qual tu lidar com o público direto, né, que tu possa falar da minha palavra e possa levar onde tu for. Esse foi um dos, né? E aí na hora me veio o trabalho do meu pai. Agora vem a história. O meu pai sempre quis que eu fosse barbeiro. A minha família, meu avô é de 1935. 35. 35 a primeira barbearia, isso lá em Tijucas, que é a grande Florianópolis ali, Sim, né? sim, sim. Ele abriu a primeira barbearia ali. Nós temos fotos, temos tudo, né? As máquinas antigas, aquelas que apertavam e ia cortando o cabelo. Nossa. Muito bacana a história. Você é a terceira geração? Terceira geração. Os meus tios, meus primos, hoje nós estamos em 15 barbeiros aproximadamente na família. É barbeiro, gente? Cabeleireiros, né? Tem as mulheres também que são cabeleireiras, né? Tem um primo meu que também estava a Portugal trabalhando como um cabeleireiro. Então a gente tem a família voltada nisso. E eu sempre querendo fugir daquilo que, na verdade, para mim, eu nasci para aquilo. Porque quando eu fui fazer o curso em 2016, eu fiz 2 meses de curso, gente. 2 meses de curso, e por incrível que pareça, eu abri a barbearia numa sociedade com 2 meses de curso e parecia que eu tinha nascido para aquilo. Claro que a gente não tinha todas as técnicas, né? A gente precisa sempre estar atualizado. Mas, gente, sabe quando tu pega na tesoura, tu pega na máquina, tu começa a fazer e fala, cara, eu acho que eu nasci para isso aqui. Então foi isso, sabe? E ali começou a me despertar o desejo realmente de trabalhar com esse público. E outra, gente, o ambiente de barbearia é muito bacana. Claro que o profissional cria um ambiente, né, de barbearia. Mas, cara, tu conversar, sabe, pessoas passam meia hora contigo ali, e eu comecei a aproveitar a oportunidade, né, de poder falar de Cristo ali e fazer algo que eu comecei a realmente entender que era o meu propósito. Através do meu trabalho, eu conseguiria cumprir meu propósito. Com certeza. É interessante porque existe uma camada na esfera da sociedade, dos cristãos, que acha que crente é só no domingo. E o que tu faz nos outros 6 dias?
Então, assim, não pensa, não, a minha devoção religiosa, a minha conexão com Deus, eu só tenho um domingo, né? Que é o dia do no culto, é o dia do Senhor. E é ali que eu me dedico, e os outros dias, é os outros dias. Esse aqui é o santo, esse aqui é o profano. Mas o chamado bíblico não é para isso. Não é exatamente assim. Se tu olhar a palavra, não é dessa forma. Todos os dias. Você não tem como ser um cristão apenas um dia da semana. Então, se todos os dias você tem que ser cristão, como que isso reflete nas esferas da tua vida? Em todas. E a vocação do trabalho, que é dada por Deus para cada um tem uma vocação do trabalho, Certo. ela tem que refletir a glória de Cristo. Verdade. Porque qual que é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Não importa qual a profissão que você está fazendo. Se você tem o entendimento que aquilo ali é a tua vocação, aquilo ali é o teu chamado, e você vê o propósito, e ali você tem a oportunidade de glorificar o Deus que te salvou, irmão, é ali que você vai trabalhar, vai sustentar, vai construir, vai se esforçar, mas firmado na mensagem do Evangelho. E como cristão, a gente, por obrigação, a gente tem o dever de comunicar o Evangelho aos demais. E é sensacional a tua história, porque tu achou nessa cadeira, na cadeira do barbeiro, aonde tu assumiu, tu viu, olha, eu tenho um propósito. Deus já me chamou, ignorei, paguei o preço, e agora não tem mais para onde fugir. Justamente. Não tem mais para onde fugir. Sabe, eu já dei esse exemplo aqui. A vara, tu joga, peixe fisga, né? Lá no anzol. E daí ele faz o quê? Ele se joga. Mas o que que faz o pescador? Começa a puxar, não tem. Vai se bater, vai se mexer um monte, dar uma machucada mais na boca. Resistir. É o chamado, é a graça, é eficaz, a graça é irresistível. É isso. Tá entendendo? A graça irresistível é assim, ó. Vem. E se é para aqui, é aqui. Sim. A Bíblia diz que Deus nos chamou para cumprir as boas obras desde antes da fundação do mundo. Uhum. Então, são boas obras para quem cumprir? Para nós que fomos chamados por Ele a cumprir. Sim. Então, tu tá numa posição onde tu trabalha com a autoestima, eu vejo assim, tu trabalha com a autoestima das pessoas, Certo. mas ao mesmo tempo tu tem, né, uma abertura. Porque em quanto tempo tu aplica uma prótese? 2 horas. Então, o cliente fica 2 horas ali 2 contigo. horas comigo. E depois Olha a ele oportunidade. volta também para fazer manutenção, né? Também, mais 1 hora na manutenção. Exatamente. Então, olha, todo mês, no mínimo, tu tem um contato com essa pessoa. Sim. Entendeu? Então, olha a oportunidade gigante que tu tem. É. E É assim, ó, incrível, é incrível. nesse sentido também, José, por exemplo, hoje eu não faço mais manutenção. Só que a minha equipe está dentro do propósito. Porque na nossa Interessante, empresa nós temos um propósito. É importante. Então eu faço reunião com eles toda semana, devocional com eles toda semana, e a gente deixa muito bem alinhados os propósitos, que a gente está lidando com pessoas, com vidas que têm sentimentos e não são robôs. Não são simplesmente uma máquina de fazer dinheiro, mas são sentimentos. Então, eles sempre estão antenados nisso, em prestar o melhor atendimento. Por exemplo, senhores, tudo na nossa empresa é para glorificar o nome do Senhor. Então, os meus funcionários, eles entendem isso. Então, quando a gente tem funcionários que entendem isso, também muda muita coisa. Eles trabalham com um propósito, com um objetivo, e eles sabem que eles vão dar o melhor não para agradar o patrão, por exemplo. Eles vão dar o melhor porque eles querem agradar a Deus acima de qualquer coisa. E eles entendem que eles estão lidando com pessoas. E isso é um segredo. Você que é empresário, né? De você querer que o negócio funcione, traga seus princípios e valores para dentro da tua empresa e faça com que a equipe entenda. Aquele que não tiver de acordo com princípios e valor, não tem problema, você abre mão, ninguém é obrigado a ficar no local que não quer. Mas quem entender, pode ter certeza, além de crescer junto contigo, né, você vai ter uma equipe extraordinária, né, fluindo e glorificando a Deus ao mesmo tempo. A equipe tem tua essência, né? É a essência. Entendeu? Tu coloca uma cultura, a nossa cultura tem esses valores aqui. E eu sempre digo, para quando eu chego para fazer consultoria, alguma coisa, que o problema está em pessoas, primeiro, qual que é a tua cultura aqui? Ah, não tenho cultura, não. Não tem não ter cultura. Toda empresa, enfim, tem uma cultura. A diferença é, ou você está dominando a cultura, ou ela está dominando o ambiente. Ou você é ativo, ou ela está sendo ativa. Porque as pessoas criam isso. É a ordem como as coisas são executadas, como elas são feitas, como as decisões são tomadas, é através da cultura. Sim. E qual que é o papel de um gestor, de um empresário? É ele agir ativamente para criar essa cultura. Sim. Ele agir ativamente para que as coisas fluam conforme os valores. Certo. Conforme aquilo, os princípios que lá no início ele sonhou. Lá no início ele teve a visão de por que o negócio dele existe. Qual que é o propósito daquilo? Agora eu quero pessoas alinhadas nesse mesmo princípio. E José, e quando tu tem uma pessoa que não está alinhada?
Não esquenta a cabeça. A cultura vai expurgar ela. Isso Ela mesmo. não fica. É. Ela Se não sente bem, né? fica. Se Ela sente não se mal. sente bem. É. E, cara, todo negócio precisa ter cultura para ter crescimento. Com certeza. Eu acho que nenhum negócio de hoje, qualquer case de sucesso que a gente olha, fora da barbearia principalmente, pode ver, todo negócio tem uma cultura muito forte, senão tu não consegue expandir, crescer um negócio. Tem que ter. Então, tem que cultura ter. forte é essencial para todo negócio mesmo. Isso mesmo. Agora a pergunta que fica: todo mundo pode colocar uma prótese? Sim, nós não temos dificuldade nenhuma em relação à questão da aplicação da prótese em si. Agora vai ter pessoas, por exemplo, vem um caso na minha mente aqui, por exemplo, uma pessoa que tem dermatite de contato. Ela precisa estar em tratamento para poder colocar a prótese, porque a dermatite de contato não é só uma prótese, né? Qualquer coisa que você coloca na pele, eu digo porque eu tenho dermatite de contato. Qualquer coisa que você deixa sobre a pele, se você não estiver em tratamento ali naquela região, vai ficar vermelho, pode gerar coceira, pode gerar irritação, porque a dermatite de contato, na verdade, faz isso. Mas se estiver sob tratamento, também sem problema nenhum, tá? Outra coisa, as nossas micropeles, a fita que a gente utiliza é hipoalérgica própria para a pele. Então, elas não dão reação, tá? Para fazer, por exemplo, vou fazer uma fixação, estou tendo reação alérgica. O que pode acontecer de uma pessoa ter é o seguinte, ela passou do prazo da manutenção, essa fita ela vai começar a derreter. Então, tem que se fazer a manutenção, certo? Tem que fazer manutenção. Se Tem não que fizer a fazer. manutenção, não vai dar Tem certo. clientes que, na verdade, pensam que, não, vou deixar e vou esperar mais um pouco. Aí o que acontece? Aí sim, começa a ficar úmido essa região da parte de baixo ali do couro cabeludo, e aí pode sim gerar uma irritação, porque não se fez a manutenção, certo? Sim. Ô José, só para mim, eu posso contar um testemunho bem rapidinho? Vai lá. Eu estava tá lembrando contigo. aqui que a gente Vai estava, lá. para a gente fechar esse quadro ali da parte ali espiritual, vamos colocar assim. Eu lembrei que no início da barbearia aconteceu algo que me marcou muito, e através dali aconteceu várias outras situações, mas eu quero contar uma só. Teve um cliente, eu ainda era sócio do Raoni, a gente tinha a barbearia junto, né? Foi a primeira barbearia que a gente colocou, no caso, junto. Depois eu fiz uma sociedade com o meu pai, né? E hoje eu sou solo, no caso. Mas nesse início lá, teve um senhorzinho, o seu Cristóvão, me chamou muita atenção. O seu Cristóvão, ele chegou na barbearia, e ele tinha passado por umas duas barbearias, e olha só, gente, pro barbeiro aí agora ficar esperto. E ele estava, na verdade, com um câncer na boca. Ele estava com um tumor. E ele estava com um curativo grande. E teve duas barbearias que não aceitaram ele por causa da questão, né, do câncer ali. E aí ele falou isso para mim, né? Ele falou isso para mim. Então tu vê como um atendimento ou como a gente precisa, na verdade, olhar para a pessoa e não olhar para a situação, mas entender que existe uma alma, existe uma pessoa, existe um sentimento ali dentro, né? E a pessoa precisa, na verdade, de ajuda. A gente está ali para ajudar, seja de qualquer forma. Eu atendi esse cliente e ele falou: Não, você vai fazer minha barba? Eu falei: Com certeza, vem cá, senta aqui. Atendi ele, né? Eu acho que o atendimento é tudo, sabe, gente? Aqui a gente está entendendo sobre o propósito de vida, é tudo, né? E aí ele sentou na cadeira, gente. Ele nunca tinha entrado numa igreja, comecei a falar das coisas de Deus para ele, falei que Jesus tinha a cura do câncer para ele, que Jesus poderia trazer algo muito mais valioso para a vida dele, dar um sentido na vida dele. Vamos lá, abre um aspas aqui, 72 anos de idade. Nossa. 72 Olha. anos de idade. Ele sentou, fiz a barba dele, caprichei, fiz tudo. Beleza. Ele foi querer pagar, eu falei, não, seu Cristóvão, fica tranquilo. Ele falou, não, eu faço questão de pagar. Eu falei, seu Cristóvão, eu não quero então tirar, né? Se você quiser fazer questão, mas não precisa, tá bom. Fizemos uma amizade, na outra semana ele voltou. Ele senta na cadeira, vou fazer a barba dele de novo. E aí eu começo a falar algumas coisas sobre a palavra, porque não é a gente que convence, é a palavra. E quando a gente fala da palavra, não tem erro. Quando a gente fala de nós, a gente pode errar, mas da palavra não tem erro. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a falar que Jesus poderia fazer através da vida dele, sobre a salvação, sobre todo o evangelho. Cara, aquilo ali me marcou muito. Ele começou a chorar. Enquanto eu fazia a barba dele, as lágrimas corriam pela máquina. E aquilo foi me tocando, foi marcando. Chegou no final, eu falei: Senhor Cristóvão, o senhor quer entregar sua vida para Cristo? Você quer se render a esse senhorio que é de Jesus Cristo? O senhor permite que eu faça uma oração? Nós vamos orar pela cura do seu câncer. Nós vamos orar pela salvação da tua alma. E ele prontamente falou: Eu quero. Eu lembro que eu chamei o Raoni na hora, a gente colocou a mão, começamos a orar. Foi algo maravilhoso aí. A gente começou a entender o nosso propósito verdadeiro na barbearia, que não era simplesmente só cortar cabelo. E ali, gente, ele se entregou e aconteceu algo incrível. Ele saiu da cadeira, gente, eu falei para vocês, ele nunca entrou numa igreja, ele nunca leu a Bíblia. E ele saiu da cadeira falando assim, ó, e isso é real, pode perguntar pro Raoni. Ele saiu falando assim, ó, Jesus é a fonte da vida. Jesus é um pão vivo que desceu do céu. Cara, quando ele falou essas palavras, eu falei, cara, peraí, o cara não conhece da palavra. O que está acontecendo aqui? Falei, cara, o Espírito Santo acabou de entrar dentro da vida dele, transformou de dentro para fora, e, cara, ele foi instantaneamente, como a gente fala, salvo.
naquele momento. E aí a gente, ao longo da caminhada, durante um ano, caminhamos com ele, discipulamos ele, batizamos ele em águas. Ele se rendeu e o câncer dele fez cirurgia, né? A gente orou pela cura do câncer. Não houve uma cura total, mas ele teve um período de um ano, assim, muito legal, muito bem, né? E aí, depois de um ano, o seu Cristóvão veio a falecer, né? Mas, gente, feliz da vida. O que que aconteceu, só para vocês concluir essa história? Antes de ele falecer, ele estava internado já em fase, como a gente fala, degenerativa, né? E aí a família me liga e fala: o seu Cristóvão não quer se entregar. O seu Cristóvão está numa fase agora que não tem mais o que fazer. E eles estavam em São Paulo com ele. Eles me mandam: consegue mandar um áudio pro seu Cristóvão? Cara, aquilo foi incrível para mim. Eu peguei meu celular e falei: não, eu vou mandar. E sabe o que o áudio manda? Normalmente a gente fala assim: não, vou orar pela cura, vou orar. Não. Deus colocou no meu coração: ora para ele lembrar da fé que ele creu, no Deus que ele crê, e para ele agora se render a ele, porque ele vai para um lugar muito melhor, vai acabar esse sofrimento. Cara, em 2 minutos de áudio, mais ou menos, eu mandei, falei: seu Cristóvão, assim, 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 assim. Gente, ele não falava, ele não enxergava mais, eles nem sabiam se ele estava ouvindo, eles estavam totalmente numa cama, assim, inabilitado. Quando eles colocaram um áudio para ele escutar, ele falou, ele abriu o olho e falou assim: eu quero escutar de novo, ó. Cara, os médicos entraram em choque, todo mundo ficou assustado no que aconteceu. Ele botaram de novo o áudio, ele terminou de escutar o áudio, ele só deu um suspiro, virou pro lado e se entregou. Nossa. Cara, gente, são coisas que acontecem que pode ser que alguém tá falando: cara, isso é loucura, isso aí, mas é isso, sabe? É propósito de vida, vai muito além de o que simplesmente um detalhe ou outro detalhe. Então, esse é um testemunho de que aconteceu muitos outros testemunhos, né? Que a gente lá teve a sua oportunidade de orar por pessoas, de cuidar de pessoas e de as pessoas se abrirem, gente, porque a gente tem uma sala exclusiva e as pessoas acabam se abrindo com a gente ali. Então, cara, ser barbeiro, né? Hoje um profissional de prótese capilar, que a gente a gente também tem essas oportunidades, né? De não só envolver o nosso lado profissional, deixar a pessoa bem de autoestima, mas conseguir trabalhar o interior dela através de uma graça de Deus que não é nossa. Não é Não é nosso. mérito nosso. Não, porque a gente também não é bom. Não é bom. A gente não sabe bom. Justamente. Então, isso a gente tem que entender. Mas só que eu entendi quem eu sou em Deus. Que eu sou filho, né? E que eu sendo filho, Jesus falou: olha, em meu nome vocês expulsarão demônios, pegarão em serpentes, não farão mal a vocês, né? Então, em meu nome vocês farão coisas maravilhosas. Então eu pensei: cara, não é eu. É no nome de Jesus. Eu preciso só ser o canal aqui, né? E é isso, gente. Então, esse é o meu testemunho relacionado a essa Olha questão. só que interessante. O seu Cristóvão não sabia, mas tinha um plano para ele. Porque se o primeiro barbeiro não tivesse renegado de fazer, se o segundo também não tivesse negado, o Verdade. terceiro, o quarto, Não até podia cair chegar na em cadeira ti, dele, né? exatamente, não tinha chegado na tua cadeira, É. e aquilo que Deus já tinha determinado há muito tempo atrás, ah, é que não tem como não se cumprir. Ia se cumprir. Só que para isso, o seu Cristóvão vai ter que passar por essa frustração até chegar na tua cadeira. Sim. E daí a pergunta é: e se tu não tivesse nessa cadeira? É. Eu creio que a graça é chegar para o seu Cristóvão de outra forma. Sim, sim, Eu sim. creio. Mas era para ti fazer. E a minha experiência de vida, não Era ia... pra teria ti. vivenciado isso. Não ia- Exatamente. E eu até, Era o momento e eu até tava pensando aqui agora, que o Natan ele já tinha uma loja de roupa, então ele já atendia pessoas, Sim, então ele já tinha contato com pessoas. Nossa. Só que o contato que tu tem dentro de uma barbearia diferente. é completamente diferente, porque É. ali tu começa a ter uma intimidade, né? Justamente. Então, Cria um vínculo, né? total. Então eu sempre que falo é mais sobre com isso. psicólogo, que é um psicólogo. Eu digo que é mais com, eu digo que o barbeiro é mais com É psicólogo. verdade. É bem verdade. Porque assim, o homem não vai na terapia. É difícil o homem não ir na terapia. É. O difícil é o homem pedir até um aconselhamento para um outro homem. É difícil. Até para o próprio pastor, o homem ainda não vai pedir um aconselhamento. Mas para o barbeiro, ele senta e começa a falar: pois é, meu casamento está assim, meu chefe está assim, estou pensando até nisso. Minha mãe passou isso na cabeça, o barbeiro está ali ouvindo, cara. Olha, é meia hora que tu tem ali com aquele cliente, dependendo uma hora, dependendo do serviço que tu vai fazer. No teu caso, de 2 horas aplicando a prótese, Sim. olha o tempo que tu tem Com certeza. de estar ali fazendo o teu trabalho e estar também, ao mesmo tempo, aconselhando, ajudando, influenciando. Diz para mim, qual outra profissão que consegue fazer isso? É difícil, é difícil. Não que não tenha, é muito difícil. Sim, sim. Que tem essa abertura, o homem te dá abertura para uma coisa que é muito íntima, o toque.
ele deixar uma outra pessoa tocar nele, Sim, deixar uma outra pessoa, Gera uma entendeu? Tá ali, intimidade. entendeu? intimidade, justamente. Exatamente. A gente, que outra profissão que a gente vai que faz É. isso? Não tem, cara. No meu Entendeu? caso também, da prótese capilar, que eu tenho que raspar, às vezes, o cabelo ali, né? A pessoa meio que fica assim, né? Às vezes é como se ela tivesse descoberta, vamos colocar assim, entende? Então, ele tem que ter confiança no profissional também, para ele chegar ali ao ponto de, né? De ter de quebrar esse gelo, de aceitar essa questão, né? Então, É sensacional. Nossa, é propósito disso. Natan, me tira uma dúvida. vamos lá. E qualquer barbeiro pode ser um colocador de prótese? Isso, muito boa pergunta. Eu digo que qualquer barbeiro, né, qualquer pessoa que saiba cortar um cabelo, vamos colocar, claro, de forma profissional, né? Não adianta também assim, a pessoa ela aprender agora e ela já ir para uma prótese. A prótese é um nível aonde, na verdade, muda um pouco a estratégia do corte. O que a pessoa aprende na barbearia, ela precisa ter uma noção, sim, mas ela não vai conseguir também tudo aquilo que ela aprendeu lá aplicar na prótese, que é uma forma de cortar diferente. São técnicas diferentes. São técnicas diferentes. Mas a oportunidade, sim, tá? Para todos os barbeiros ou todo profissional consegue, então, fazer uma aplicação de prótese, ou pelo menos uma manutenção no início, e fazer um curso especializado em entender como funciona, então, o corte de uma prótese, que é totalmente diferente a junção do cabelo, né? Por exemplo, um detalhe, um pente corrido que nós estamos acostumados a fazer. A prótese tu já não trabalha com pente corrido. Porque se tu trabalhar com pente corrido, tu mata as conexões da prótese, né? Então, falando nisso, Natan, uma abertura aqui que tu me deu. Qual é a diferença hoje da NR, do Natan Rosa, por exemplo? Qual é a técnica que o Natan Rosa usa que se difere, às vezes, do mercado de prótese capilar? Né? A nossa técnica, na verdade, uma coisa que tu trabalha, a gente procura utilizar um visagismo, né? Não da mesma maneira que o Natan usa lá como um foco, né, no visagismo. Mas como que eu consigo usar o visagismo na prótese? A técnica correta, porque a gente não desfia cabelo. A gente utiliza uma outra técnica que é com máquina de acabamento e é uma escultura, gente. É uma escultura. Totalmente escultural. É um negócio totalmente arriscado se tu parar para analisar. Mas vocês sabem, como empresário, que o negócio arriscado é aquele também que dá certo. É aquele que faz a diferença. Então, justamente, eu tenho me destacado em Joinville, né, e nas demais regiões. A gente faz aí hoje, a gente atende já Itajaí, a gente atende São Bento do Sul, Rio Negrinho, Itapuá, São Francisco do Sul, Barra do Sul, as regiões aqui, Araquari, Piraberaba, já aplicamos prótese em todas essas regiões, né? Então, o nosso público principal é Joinville, mas, Jaraguá do Sul, bastante gente vem de Jaraguá do Sul aqui para aplicar prótese também. Então, justamente por quê? Porque eles estão procurando, gente, algo natural. Então, as técnicas que a gente utiliza realmente estão trazendo fazendo com que o público venha até nós pela forma que a gente utiliza para cortar esse cabelo. Legal. Olha, eu vou fazer um teste agora com o Natan aqui. Vou fazer um teste. Cortar uma prótese agora. Ah! Quando chega lá, tu falou, quando eu li ele veio, tu vai fazer uma avaliação. Deixa eu ver se tá certo. Faz uma avaliação dele primeiro. Ok. Digamos que eu sou o cara que tá na tua cadeira agora. O que tu começa a avaliar? Certo. Pode falar mal de meu cabelo. Eu não vou deixar hoje falar mal. Só não falar muito mal, porque Natan corta meu cabelo aqui, né? Ele vai ficar chateado. Então tá. Mas tu olhando assim, ó, né? Olha lá a câmera lá, ó, agora. Mas tu olhando assim, o que tu começa a avaliar para realmente ver como que você vai proceder, que tipo de prótese, o que tu vai orientar aquele cliente? Certo. Então, eu sempre, que nem eu falei lá no início, eu pego um espelho e trago a realidade, mostro de cima que essa região da parte da coroa, normalmente já está caindo o cabelo também, não é só as entradas, né? A maioria tem esse... Não é só aqui. Não é só as entradas. Ô, Natan, dá uma Normalmente olhada. aqui Ô, Natan, atrás. tá caindo aqui? Ele foi legal contigo, né? Eu já passaria o espelho e já ia dar uma arrumada a mais, eu tinha. Abre assim, né? Porra dessa. A luz bem forte em cima. Por quê? Porque normalmente a gente também tá tentando esconder. A gente arruma o nosso cabelo para tentar menos, entende? Então eu faço pro cliente, às vezes eu dou uma mexida ali, peço com licença, tal, mostro para ele a realidade. Eu pego, coloco meu espelho lá, venho na parte frontal. Peço para que ele franze a sua testa, dá uma franzidinha na testa aí. Ó, ali tem as marcas e expressões. Eu não sei se a pessoa tem botox, acabou de fazer, não dá para fazer, né? Não, é meu. Aí a gente faz um teste de 3 dedos, que seria um padrão para a gente identificar a testa do cliente, ok? Então, o que eu faço para ele? Eu mostro que eu entendo daquilo que eu estou fazendo, certo? Então, eu venho para ele e falo assim, eu vou te desenhar, eu pego na hora um lápis de olho, desenho a testa dele, rapidinho ali, só para ele ter uma ideia. E o que eu falo para ele? Gente, isso aqui, a gente não pode fazer uma testa muito retinha demais. A gente não pode fazer algo que é muito perfeito, por quê? Porque nós não somos.
nosso cabelo tem entrada, nosso cabelo é Sim, imperfeito, né? Então eu começo a mostrar para ele já nisso, passando segurança de que eu entendo daquilo que eu estou fazendo. Então ele vem ali na cadeira, ele quer natural. Ele quer algo natural. Então eu vou mostrar para ele como eu vou deixar de forma natural. Explico o procedimento da prótese, explico como tiro as dúvidas dele a respeito de manutenção. Não chego, gente, e faço uma ilusão. Eu não faço ilusão nenhuma para eles. Eu falo a realidade da prótese. A realidade é, você consegue ter uma vida normal? Sim, consegue. Mas você vai ter um cuidado agora porque você tem um cabelo. A pessoa que está calva, ela já começa a não dar muita mais bola pro cabelo. Então ela levanta de manhã, só passa a mão lá e tal. Agora, quando você se tem um cabelo, você cuida. Por exemplo, o Natan estava aqui antes de começar o podcast, só que já no espelhinho, tal, dando analisada, arrumando o cabelo. Porque ainda tem, né, Natan? Então vamos cuidar. Pouco, mas ainda deu. eu tô vendo, Secadorzinho. pouco que eu vejo. Então, gente, o cuidado, na verdade, vai ter que ter, né? Por exemplo, a manutenção vai ter que ser feita, né? Quanto tempo? Pode variar entre 15 dias a 30 dias. Isso vai depender do cuidado de cada cliente ou do dia a dia de cada cliente. A exposição que ele tem, tudo. Exposição. Por exemplo, vamos falar do José. Se eu precisasse fazer no José agora nós teríamos que raspar. Hoje não compensaria colocar só uma parte frontal no José. Por que não compensaria? Porque o teu cabelo na parte de cima tá ficando ralo. É isso que eu passo pro cliente. O cabelo tá fininho. A conexão de uma frontal com um cabelo fininho não vai ficar boa. Vai ficar mais ou menos. E a gente não trabalha com mais ou menos. A gente trabalha com qualidade. Então eu não coloco. Vendedor, né? É. Tá quase te convencendo, né? Que eu tô querendo colocar aqui já. Ele lê o livro das armas da persuasão. Aham, Tá lendo só aqui, ó. Então eu chego pro cliente porque, gente, quando a gente vai, o cliente ele pensa uma coisa. Mas a gente é profissional, a gente precisa direcionar ele. Porque senão tu não vai ter o resultado, ele não vai se sentir bem depois e tu não vai ter o resultado esperado. Então, nessa parte, a gente precisa ser muito, assim, detalhista, sabe? Muito certeiro. Então, hoje, como profissional, eu chego e jogo a realidade. Pro teu caso, uma frontal não resolve. Pro teu caso, a gente precisa raspar esse teu cabelo de cima e explico para ele que a gente vai fazer um redemoinho na prótese, vai ficar excelente, mas assim, ó, ele vai chegar no espelho, ele vai se sentir muito bem. Agora, não adianta eu fazer algo adaptado. Porque se eu fizer algo adaptado, ele vai se olhar no espelho e vai, cara, não ficou legal, acho que não era aquilo que eu queria, e a gente está lidando com autoestima. Então, pior da coisa é ele colocar algo e se sentir pior do que ele estava antes. Não, né? daí. Então, A expectativa foi totalmente fora, é velho. isso aí. Nessa avaliação, eu quebro esse gelo dessa maneira, explico a situação. A minha mulher tá pegando meu pé. Sabe o que ela tá falando? Que o meu topete tá ficando no meio da cabeça. Já. É, Ela fala, para de falar coisa. Mas esses dias eu tava vendo uma gravação nossa aqui. Pô, cara, pior que eu comecei a olhar desse. Naquela tem razão. Já vou ter que ver isso aí. Tá, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho de financeiro aí. Vamos falar um pouquinho de financeiro, Vamos porque lá. vai que eu quero depois passar lá na NR lá, botar minha prótese, né? aí. Hoje, eu sei que varia, né? O mercado varia um pouco, depende do momento, depende da origem, tudo. Mas como que é o investimento? Qual é o investimento médio para alguém que está almejando colocar uma prótese, ou até mesmo para alguém que está querendo ter esse serviço, aderir a esse serviço dentro da sua barbearia? Qual é o investimento médio final lá que o cliente paga, mais ou menos aí? Certo. O valor, então, a gente hoje cobra R$ 2.490. Esse é o nosso Atualmente, né? atualmente, tá? Esse é o valor padrão. A gente também tem uma opção de parcelar, parcelamos até em 10 vezes sem juros para o cliente, né? Ou a gente tem a opção do cliente pagar à vista e a gente também dá um desconto de 10%, certo? Então hoje seria isso, né? E para quem, na verdade, aí, tem interesse em entrar num ramo de prótese capilar, né, para entender, é uma lucratividade realmente muito boa, falando agora financeiramente. Tá? Lembrando do propósito, não esquece do propósito, mas financeiramente é uma lucratividade muito boa. Então você tem ali, em 2 horas que você aplica, né, você consegue ter um faturamento no valor de 2.490, né? Então não quer dizer que tudo isso é lucro, é óbvio que não, Ah, mas um valor agregado, pensa vocês numa barbearia, né? Analisa vocês numa barbearia, você corta em 2 horas faz quantos cortes de cabelo? Sei lá, vamos colocar uma 3, média. 4. 3, 4 cortes. Vamos botar no 4 ali para dar aquela, né? 4 cortes de cabelo. Hoje uma média de preço hoje de um barbeiro cobra quanto num corte? 40, 50 reais. Média de 40, 50 reais, certo? Então soma aí e vê o valor agregado agora, na parte de faturamento. High ticket, né? Então, é essa a questão. Então, compensa? Vale a pena, né? Quanto tu consegue ter o faturamento aumentar no final do mês, né? Então, muitas pessoas não levam em consideração, não colocam fé, né? Não botam como objetivo de prótese capilar, acho que é só mais um adendo. E o que a gente fez na NR? A gente entendeu o propósito, a gente compreendeu que também é uma área de lucratividade e eu na verdade, saí da barbearia totalmente, passei os meus clientes para o meu irmão, que hoje ele é barbeiro, né? E
Peguei e fiz exclusivo. Então, hoje a gente é a primeira Joinville exclusiva em prótese capilar. Pessoa chega lá, pessoa quer ser atendida, mas não usa prótese. A gente não atende. Mas por que não atende? Tem tudo lá, podia fazer. Porque hoje a gente trabalha com algo exclusivo. Então, a pessoa usa prótese capilar, a gente faz toda a parte de barbearia nela, para ela se sentir bem. Então, hoje o tratamento lá é um tratamento mais VIP, né? A gente faz toda a parte de barbearia para quem usa prótese capilar. E outra coisa, gente, ele está dentro do ambiente de prótese capilar, então ele não vai ficar com nenhum tipo de vergonha ou receioso, né? Por quê? Porque é algo exclusivo para ele. Hoje, por exemplo, se senta numa barbearia, senta uma pessoa aí, e aí o profissional de prótese ele tem que entender isso. Se ele quiser trabalhar barbearia e prótese capilar no mesmo ambiente, não vai funcionar, gente. Difícil. É difícil, porque você está expondo uma intimidade da pessoa na frente de outros clientes, então é complicado. Verdade, não tem total sentido. Porque muitas vezes aquele homem ele já não está se sentindo bem com aquela situação que ele está ali, né? Ele vai lá fazer manutenção, um exemplo. Manutenção, daí tem que me corrige, tira Tirar, tudo. Daí às vezes justamente. ele já olha o que ele não gostaria de ver que Sim, sim. né, chateia ele. Ele Né? já fala até assim, ó, coloca rápido isso aí, cara. Entendeu? Tem aquele momento também da aplicação, que ele quer fazer aquela surpresa para a família, né? Tu Sim, também faz a faz, suspense, faz. assim? É isso aí. Ô, Natan, Vai? pode Não, cortar. vai lá. Só para as pessoas de casa saber, hoje tu dá curso para quem quer aprender, quem quer se tornar um colocador de prótese? Sim, hoje a gente já faz toda essa parte de curso também. Ano passado a gente focou, muitas pessoas me procuraram no passado, mas eu resolvi focar nos meus funcionários, ensinar eles, deixar a empresa estruturada para poder o negócio estar funcionando, né? E hoje eu consigo também, então, também trazer, ter mais tempo para poder, então, fazer aplicações e dar curso também. Então, hoje a gente traz esse curso com toda essa técnica que eu falei para vocês aqui, tá? Só para vocês identificar, não sei se o pessoal talvez vai conhecer, o Robson RR, o Francisco também, são referências hoje no mundo da prótese Sim. capilar, né? Não posso deixar de falar deles. A minha especialização foi com o Francisco, né? Então, essa técnica que a gente utiliza hoje, a gente aperfeiçoou. Nós aprendemos uma técnica com ele e aperfeiçoamos ela para que a gente conseguisse realmente trazer esse trabalho com excelência, né? Então, hoje a gente consegue no curso fazer com que o profissional entenda isso. Ele precisa entender. Ele não consegue só ir para a internet e ver, eu vou conseguir colocar uma prótese. Gente, a dificuldade de colocar uma prótese realmente existe, sabe? Porque senão todo mundo estaria colocando e estaria se destacando no mercado. Então, a diferença realmente é que existe uma técnica certa para você ter um resultado certo e que agrade as pessoas na grande maioria. E eu vejo que é importante uma coisa aqui. O cara acabou de ouvir, né? Você em casa acabou, não está ouvindo, não importa. Que quase 2,5 é uma prótese. Daí você já fez uma conta rápida, 2 horas, 2,5. Bom, um baita faturamento. Se eu colocar numa semana 10, eu fiz 25 mil de faturamento. Vou multiplicar por 4 semanas, eu fiz 100 mil. Daí o cara já está explodindo aqui, né, na conta de padeiro. Só que isso é uma conta de padeiro, gente. Porque tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás que às vezes você não está considerando. Você está só vendo o faturamento. E o que eu sempre falo, faturamento é ego. O que vai mandar é o lucro que você vai ter e na tua estrutura como empresário, o teu caixa. Então você está lá fazendo essa conta. Só que não tem que dar garantia disso? Sim. Não tem um risco também que pode acontecer ali no meio Se disso? você errar uma prótese, você tem que colocar outra. A qualidade da matéria-prima, a prótese que você vai procurar, ela não tem que atender um requisito mínimo, pelo menos, para você colocar? Exatamente. E no mercado, com certeza, muita coisa inferior. Sim. Então, olha só como isso aqui é importante. E para te crescer também, né, José? Por exemplo, investimento em mídia. Hoje, o meu investimento em redes sociais, investimento em marketing, tudo isso gera um custo alto também. Porque você precisa crescer, a gente tem que entender, porque às vezes o barbeiro faz esses cálculos, mas ele não entende que como é que eu vou chegar no público, como é que ele vai ter segurança em mim? Você precisa, na verdade, apresentar essa segurança através Gerar do que hoje. autoridade. E muitas das vezes, o teu cliente, para prótese, ele não está dentro da tua barbearia agora. Ah, não, vou trabalhar com a minha base que está aqui. Não. Mas a tua base não. É difícil vender para base. Não, É difícil. Tu vai ter que captar fora. Sim, mas E os para meus captar clientes fora, captar fora, tu tem que colocar dinheiro. Tem que colocar dinheiro. E isso entra pro custo da operação. E é custo, cara, com certeza. Só que não adianta, não vai cair do céu. Às vezes, O cliente não vai passar um monte de gente sem cabelo ou lá na tua frente, a não ser que esteja do lado de alguma coisa às que tira vezes, cabelo. cara, o cara vai fazer o cálculo, às vezes um cliente pro Natan pode custar 100, 200, 300 reais o clique. Tem o desse cara CAC, pra cara. chegar. Ó, o
CAC, ó, o indicador, custo de aquisição desse cliente, Sim. né? A gente tem que calcular isso, ou senão, no final, aqueles 2,5 diluiu, quando vai ver, pô, cadê o lucro? Cadê o lucro? É Tem que interessante. saber precificar também, né? Exatamente. Ó, Justamente. e um ponto aqui, ó, E valorizar o como, teu trabalho, né? como que tu tá olhando para frente? Daqui 5 anos, como que tu vê esse mercado? Para a gente, né, amarrar isso aqui é importante. A gente está falando do que está acontecendo agora, a Uhum. gente vê uma tendência muito forte, mas tu como empresário, alguém de visão, como que tu olha 5 anos para frente dentro dessa atuação? Muito legal essa tua pergunta, porque assim, ó, eu tenho alguns objetivos, né? Eu vejo o ramo da prótese algo assim inovador no mercado, algo que já tem, mas algo, gente, que tem muito a que crescer. Muito, mas muito mesmo, tá? Eu falei para vocês que vem pessoas de fora, de outra cidade, fazer. Então, por que que eles vêm? Porque eles não estão achando lá, né? Então, qual é que é o meu objetivo para frente? Na verdade, é expandir, né? É estruturar minha empresa, deixar ela totalmente estruturada, a equipe, né, o funcional ali, né, fazendo, não dependendo totalmente de mim, né? Tô ensinando a minha equipe porque eu também quero que eles apliquem, logo, logo eles vão começar a fazer a Legal. aplicação. E eu vou ficar em cima para eles fazer igual eu faço, né? Da mesma maneira, com as mesmas técnicas ali. Então, eu estou, né, tô fazendo isso. E a minha ideia é daqui, no máximo, esse ano, até final de ano, eu começar, então, agora a entrar em palestras e cursos e sair para fora, né? Para poder palestrar e dar cursos, então, e aí deixar a empresa tocando. Minha empresa vai ser um modelo e eu vou expandir elas agora, então, em outras cidades, né? Com franquias, talvez. Então, o meu objetivo, né? Uma coisa rápida para a gente se falar, então, de crescimento é esse. Então, se você tem dúvida do mercado, você analisa, você está pensando, será que a prosa? Olha, para quem está no ramo, né? No caso, como eu, a ideia que eu tenho e o objetivo para frente. Então, significa o quê? Que tem mercado para isso. E assim, né, a visão que eu enxergo, porque hoje eu trabalho com o masculino e vejo muito isso. Praticamente a cada 10 homens, 6, 7, sem certeza que vão ficar calvos ou estão calvos. Com certeza. Então, assim, nunca vai acabar. Assim como o corte de cabelo, obviamente, nunca vai parar, porque não tem crise que vai parar isso, porque sempre está crescendo. Mas a questão da prótese, eu enxergo que é um mercado muito bom. Então, até um recado para quem está em casa, todo barbeiro, né, que não tem uma especialidade. Cara, estude e procura ter uma especialidade em algo que vá te trazer um retorno, vai te trazer um posicionamento, né, que você possa agregar valor para outras pessoas. Porque às vezes o cara fica naquela mesmice, às vezes o cara está 10, 15, 20 anos só cortando o cabelo. Então, cara, se especialize em aquilo que você se sente bem, aquilo que você enxerga que é propósito, assim como o Natan tem falado aqui. Então, assim, procure algo para se especializar, seja bom em algo. Claro que a gente pode abrir muito, né? A pessoa pode ser muito bom em outras coisas também, mas especificar isso faz muita diferença no mercado. E isso é importante. Se você quer ser bom em algo, você tem que mergulhar. Não tem como só ficar no raso. Como que a gente aprende a nadar? A gente aprende a nadar se a gente, de fato, mergulhar. Só ficar naquela piscininha, lembra aquela piscina de 1.000 litros que a mãe nossa botava em casa, né, no verãozão? Que ela não tem, você não vai conseguir nadar ali. Tá entendendo? Você não vai conseguir dar o próximo passo. O Natan tá aqui, o Natan Rosa, investindo pesado, uma unidade linda, coisa mais linda. Depois acompanhe o perfil dele, a gente vai deixar aqui embaixo. Mas é porque ele já entendeu que ele precisa ter gestão, que ele precisa dominar números, que ele precisa ter processo. Ele acabou de falar aqui que ele está preparando a equipe dele para fazer a aplicação, que ele quer expandir esse negócio com mais unidades. Não tem como ter um processo de expansão se você não tiver processo, se a tua casa não estiver em ordem. Se o teu financeiro não estiver organizado, é impossível. Porque quando você for dar foco total na segunda unidade, na terceira, na quarta, se a tua primeira já não tiver boa, sólida, não tiver sólida com raízes, ela vai quebrar. E quando você voltar para tentar arrumar, pode ser tarde demais. E é justamente isso que a gente vem trabalhando no programa do 0 ao milhão. A gente trabalha métodos, ferramentas comprovadas. A gente tem os 6 pilares que faz qualquer barbearia alavancar os seus resultados, crescer do jeito certo, olhando os 6 pilares centrais que na barbearia fazem total diferença. No ano passado, a gente teve a validação 100% desse método. Antes da gente falar alguma coisa, a gente foi validar. Com certeza. A gente foi validar se era possível uma barbearia sair de um faturamento baixo e ela encerrar o ano, período, acima de 1 milhão de faturamento. E a gente conseguiu. E é por isso que eu e o Natan, nós desenvolvemos esse programa. Então, se você está vendo, assistindo, em algum lugar aqui embaixo na descrição, tem um link para você se aplicar. Porque depende muito do momento que você está, depende muito daquilo que você está procurando,
Vê se esse programa faz sentido para você. Então, você já faz o seguinte, vai, clica nesse link, conversa com a gente, para a gente poder ter um diagnóstico prévio do seu momento, do seu negócio. E na próxima turma, porque a gente tem várias turmas que elas vão abrindo. Então, nesse exato momento, a gente está com uma turma em andamento. Então, para a nova turma está encerrada agora. Mas logo, logo a gente vai abrir a oportunidade para uma segunda turma. Então, você já clica, vai conversar, vai ver quando vai abrir a próxima turma e começar a se preparar, ter os fundamentos que precisa. Porque eu tenho certeza, Natan, que se tu está olhando esse teu crescimento, se tu está olhando essa expansão, com certeza a gestão para ti é muito importante. Com certeza. Como que tu tem encarado essa situação de gestão dentro da tua operação? Vamos lá, José. Até, né, é interessante a gente falar. Tá aqui o José. A gente fez uma contratação agora dos serviços dele. Estamos ainda iniciando, gatinhando, né? Implantação ainda. Implantação ainda, mas assim, uma das coisas, gente, que isso é muito importante para o empresário, para o barbeiro, a pessoa que está, né, abrindo aí, vamos colocar sua barbearia. Eu tive problemas também na minha parte financeira, nos meus outros empreendimentos. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa financeiramente organizado aonde eu colocava em planilha. Até porque o meu perfil, eu sou um cara colérico. O colérico, ele tem uma organização, mas ele não é focado na organização. Então, eu preciso, na verdade, se eu tenho dificuldade com isso, o que é que eu preciso fazer? Contratar quem realmente entende daquilo. Como nós estamos falando, cada um é especialista na sua área, então eu comecei a entender. Quando deu o start, na verdade, né? Quando deu o start, porque eu tive muita dificuldade pela minha quebra financeira lá, eu travei também, tá, gente? Então, um profissional que está aí, ó, travado, porque se passou uma situação financeira ou algo que você investiu e não deu certo, comece a pensar aí, por quê? Porque não é porque você não tem capacidade, talvez você não usou as ferramentas certas. Então, quando eu destravei que a Protis fez isso para mim entender o investimento, tive coragem de investir no caso, eu também comecei agora a entender que precisa eu contratar profissionais especializados nas áreas. Por exemplo, eu tenho um profissional na mídia, eu tenho um profissional fazendo tráfego pago, eu tenho agora um profissional fazendo minha gestão financeira. Então, o que vai acontecer com a minha empresa? É uma coisa óbvia. Ela vai se estabilizar. Ela vai criar raízes, firmezas, e eu vou conseguir abrir outras, eu vou conseguir expandir. Porque cada um está trabalhando na sua área de forma profissional. Eu fazendo o que eu sei fazer, o José fazendo o que ele sabe fazer. E para isso, claro que exige investimento. Mas se você quer ter um crescimento, meu querido, você vai ter que colocar as pessoas certas na área certa. Não tem como, e o pior erro é o cara se tornar o gargalo do próprio negócio. Tudo depende de ti, e às vezes, cara, vamos ser sinceros, a gente não é bom em tudo. Não. Tu pode ter uma visão geral, Justamente. mas bom em tudo, Não. não tem como. Eu enxergo que o empresário ele precisa entender um pouquinho de cada coisa, mas ele tem que ser especialista naquilo que ele é bom. Exatamente, aquilo que mexe com o ponteiro dele. Exatamente. Então ele tem que gastar, por exemplo, o Natan, ele precisa gastar a energia dele aonde? Fazendo a captação ali no sentido de fazer o fechamento e colocando a prótese. Que é aí onde que ele gera muita grana. Ele faz dinheiro nisso. Então ele não vai ficar perdendo tempo em ficar limpando a barbearia. Se ele pode, por exemplo, pagar alguém para limpar. Então, cara, concentra a energia de você aonde você realmente sabe que traz retorno e terceiriza aquilo que você pode pagar. Fica muito mais fácil dessa forma que as pessoas têm crescido no mercado. Com certeza. E o Natan tá nesse caminho. Com certeza. Isso só tá no início, né? Só tá no início. Só isso. E, gente, a conversa tá muito boa. Nossa, acho que a gente vai ter que fazer um episódio 2, 3 depois. Com certeza. Porque a gente não conseguiu abordar 100%, mas já, quem está ouvindo já teve uma noção melhor do que o serviço do Natan faz. Já entendeu o propósito do Natan. Já teve uma visão da prótese, porque às vezes é aquela visão, será que isso é bom? Será que isso é uma pegadinha no negócio para ganhar dinheiro? E já conseguiu entender alguns pontos aqui que eu vou dizer, aí por fora quase ninguém fala. Aí por fora só tem um vendedor, muitas vezes tem um vendedor de curso, mas ele não fala os detalhes, os bastidores. E o Natan está entregando isso aqui, ó. Natan, a gente quer agradecer demais, porque a conversa ficou muito boa. É sensacional. E a gente vai para uma parte final, e essa parte final é o de frente para o CEO. O de frente para o CEO, a gente sempre explica porque é importante. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta de algo que tu vai responder ou uma palavra ou uma frase. Ok. Se sinta à vontade para responder do jeito que desejar. Bora. Tá? Um erro que te custou caro. Um erro que me custou caro, gestão financeira. Um acerto que pouca gente teria coragem, mas que você foi lá e fez. Acreditar naquilo que você faz. O maior vilão num negócio como o teu. Achar que você é autossuficiente e não depende das pessoas. Crescer para contratar ou contratar para crescer?
contratar para crescer. O uma palavra para ti, o que significa liderança? Liderança, ela vai muito além daquilo que você acha que é a palavra em si. Ela, na verdade, ela está relacionado à visão, a um propósito, e você conseguir passar esse propósito e a pessoa comprar, ou seja, a pessoa entender e ir de acordo com aquele propósito seu. Então, a liderança, na verdade, um líder verdadeiro é o que consegue fazer com que a sua equipe entenda o propósito dela, o valor que ela tem dentro da empresa. Algo que você não tolera na sua equipe. Quebra de princípios. Um conselho para quem está começando. Olha, coloque Deus acima de todas as coisas, entenda o seu propósito de vida e invista pesado nisso, porque pode ter certeza que você vai chegar lá. Ó, quase lá. Um erro que faz o cliente sumir. Mau atendimento, não se comprometer com a pessoa em si, só visar o que ele pode te dar e não o que a pessoa é. Se você não se comprometer com o que realmente ela é, se você não criar vínculo com o teu cliente, você vai perder ele. Uma decisão muito difícil que envolveu pessoas. Decisão difícil que envolveu pessoas. Envolveu a minha família, quando eu precisei acreditar na prótese capilar, porque a gente estava numa parte financeira difícil e eu precisava fazer investimento alto e eu não tinha dinheiro para isso. Envolve família, porque tu é o provedor, a gente é o provedor. Só que a minha família acreditou, porque a gente entendeu que era o chamado de Deus, a gente entendeu que existia uma certeza naquilo. Então foi o momento mais difícil da minha vida de tomar essa posição, e aonde eu virei a chave foi nessa decisão, de ter a certeza daquilo ali. Sensacional, sensacional. Muito bom. Deu para conhecer mais um, Natan? Demais. Ah, Cara, sensacional. sensacional. Gente, eu sei que você está por aí. Ó, não sai desse episódio antes de terminar e concluir aí sem dar um joinha, sem dar uma curtida, sem se inscrever. E deixa um comentário pro Natan aqui. Tá? Uma coisa que marcou na fala do Natan. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que o Natan depois ele vai responder. Se não responder, a gente vai cobrar dele. Ó, pode ter certeza. Comenta aqui, se inscreve. Se você está ouvindo por um reprodutor de podcast, vai lá, já se inscreva, curta, gosta. Não sei o que tem nas opções lá, mas se tiver de coisa boa, dá estrelinha, dá 5, dá 10, dá 20 estrelinha. Se está no YouTube, já se inscreve no canal, já ativa alguma coisa por aí. E a gente vai se ver no próximo episódio. E eu vou dizer, o próximo episódio vai ser marcante também. Vai ser maravilhoso. Vai ser marcante. Pessoal, nós agradecemos. Natan, muito obrigado pela tua presença. Foi uma conversa muito boa. Tá? Foi sensacional. O outro Natan, né? Estão dois Natan aqui hoje, né? Dois Natan aqui. Natan em dobro aqui, então. Gente, foi sensacional. Muito obrigado, pessoal. Gente, obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui, poder compartilhar de informações. Eu acho que isso é excelente entre profissionais e para a gente entender realmente, né, o sentido da vida. Isso aí. Com certeza. É isso aí, pessoal. Até a Isso aí. próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.